Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu fico super feliz de estar aqui. Eu estou meio cansada. Se eu perder o ponto de vez em quando, aí vocês me dão um desconto. Fico feliz que a Luciana e a Michele me chamaram. Eu sou, vamos dizer assim, uma xereta e curiosa no assunto, porque foi um pouco por acaso que eu caí nessa promotoria, e que a ideia inicial era trabalhar com violência doméstica, mas só para contextualizar um pouco, quando eu fui trabalhar na promotoria, uma visão um pouco equivocada de que não se teria trabalho nessa promotoria de justiça, aglutinou-se os crimes contra a criança e adolescente. E aí foi exatamente quando surgiu uma resolução do CNJ para o depoimento especial de crianças e adolescentes, era daquele ano, de 2010. E aí já me deu uma angústia muito grande. Bom, tem a resolução, o tribunal não bancava o equipamento, e como toda a movimentação da vara tinha sido pela sociedade civil organizada, mais do movimento de mulheres, eu falei, arruma um dinheiro aí, vamos nos mobilizar para criar essa sala do depoimento especial e nós vamos estudar o que é isso aí. Eu realmente caí de paraquedas, né? Isso em 2010. E aí as mulheres nós do Poder Rosa bancaram a instalação dessa sala. E foi assim que tudo começou. Lá em Londrina, com os tropeços, erros e acertos, aprendizado, né? Hoje já faz 19 anos, e depois a gente foi aprimorando. Hoje o equipamento eu consegui com um outro empresário para que colocasse lá, e depois finalmente foi o equipamento do tribunal. E também quero deixar de público aqui consignado que queriam também que nós nos mudássemos lá do fórum, e graças a uma intervenção muito eficiente do procurador-geral que está aqui, nós ali permanecemos, ele muito sensível à área da infância, porque nós já estamos ali com uma estrutura muito bem estabelecida, e do não contato da criança com o autor da violência, a sala mais organizada, já criamos uma forma de como entra e sai o réu, a possibilidade de videoconferência com réus de outra comarca, e isso ia atrapalhar toda a nossa logística, né? E a gente teve uma intervenção muito eficiente da Procuradoria-Geral, é necessário que fique consignado aqui o reconhecimento pela área da infância da proteção integral. Bom, então, assim, eu não sei até onde eu devo me aprofundar, ou até onde as pessoas aqui já têm profundidade acerca do assunto. E eu acho que assim, Suzana, contando um pouco da história, de como você foi construindo lá, porque o que eu tenho visto é que cada colega tem enfrentado essa questão da organização do seu município e do seu sistema de garantias de direitos para a implementação da Lei 13.431, do seu jeito, com as suas limitações. Então, contar um pouco dessa história que você trabalhou e a maneira com que você conseguiu capacitações, porque hoje é uma angústia muito grande essa questão da capacitação. A gente tem, às vezes, os conselhos de classe se manifestando um pouco contrários à atuação de profissionais por conta da precariedade da capacitação, e aí uma preocupação técnica muito grande em relação a isso. Acho que é importante. Agora para fazer inveja para o meu amigo de muitos anos, Luciano, a minha capacitação é top, entram e saem as figuras, só que não foi eu que fiz, tá? Eu só orientei, eu tenho uma estagiária que ama fazer isso aqui, toda vez ela faz para mim. Faço nada, é só minha. Bom, então, assim, eu trouxe
aí o trabalho para ilustrar, mas eu estou entendendo bem o que a Lu quer também, né? Então, assim, vai me dar um suporte, mas vamos caminhar. Eu digo que trabalhar com violência é um negócio que todo mundo se sensibiliza, mas ninguém quer pôr a mão, né? Então, é difícil. E, assim, eu tô numa cidade que quem passou por lá foi uma promotora da infância bastante vocacionada. Mas, mesmo assim, olha, o negócio ali tá difícil, né? Ela veio a falecer, para quem sabe, e aí fica uma coisa meio diferente, e é a segunda maior cidade do estado já. Eu acho que essa lei ela veio dizer o que já estava dito em vários documentos. Ela veio dizer assim, olha, vocês não estão prestando atenção que já tinha isso, aquilo outro, ninguém prestava atenção, ninguém juntava uma coisa com a outra, mas já estava escrito. Então, agora, vamos todo mundo prestar atenção, né? Então, aí eu fiz um recorte da Constituição Federal, do 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado, né, a questão da prioridade absoluta nos processos, e quando eu recebi essa vara, eu peguei processo de abuso em inquéritos parados há 6, 7, 8 anos, né? Que ainda é realidade, infelizmente. Exatamente. Em vários locais do Estado. Exatamente. E essa criança não deve ser colocada salva de toda forma de negligência, discriminação, exploração sexual, violência, crueldade e opressão. E eu ainda pego casos, por exemplo, que eu me deflagrei há pouco tempo, que às vezes por falta de conhecimento da rede dos operadores do direito, por exemplo, uma retratação, né, que pode acontecer exatamente por causa das síndromes do abuso, né? Ela é mal interpretada pelo operador, que não se preocupa, né? Aqui não vem ao caso indicar nomes, é só para a gente chamar atenção sobre isso. E se pede absolvição ou não se preocupa com a proteção, e aí essa criança, esse adolescente voltam para o convívio desse lar. Aí o que acontece? Não só essa criança e esse adolescente são abusados de novo, como o irmão e o outro irmão. E aí as consequências são ainda mais catastróficas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar de se informar, esse olhar interdisciplinar que eu penso que às vezes falta muito a nós, operadores do direito, né? O próprio Estatuto trata, né, que gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, todas as oportunidades e facilidades a fim de desfacultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e condições de liberdade e dignidade. Eu chamo muita atenção aos colegas, né? Se um aqui de nós nessa sala fosse assaltado, ninguém ia querer ser colocado na frente da pessoa que ele colocou a arma na cabeça. E todo mundo coloca a criança na frente do autor da violência. Então, são essas pequenas reflexões que a gente tem que ter. Eu estou indo rápido porque eu sei que meu tempo é curto, né, Vanessa? A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Criança como sujeito de direitos, oportunidade de serem ouvidas em processo judicial administrativo ou administrativo. A gente também tem que se preocupar com isso. Então, aí a gente pode pensar em violência policial, a gente pode pensar no procedimento de ato infracional, num procedimento dentro do abrigo, dentro do SENSE, que também tem que ter uma preocupação diferenciada na oitiva dessas crianças e adolescentes, que sejam em conformidade com a legislação 13431 de 2017. Nós já tínhamos, eu gosto muito de citar coisas assim e documentos capitalistas, porque nós estamos numa fase de muito conflito, né? Isso é de esquerda, isso é de direita, isso é subversivo, isso não é, isso é da ONU, isso é não sei quem. Então, um documento do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas já dizia, né? A necessidade de estimular o desenvolvimento da legislação de procedimentos e políticas ou práticas destinadas a crianças, vítimas ou testemunhas. Buscar ajudar aquelas que apoiam e cuidam de crianças e lidar de forma sensível
com crianças e vítimas ou testemunhas de crime. Tratamento humanizado. Reconhece a necessidade de evitar revitimização. Quem é ou quem já foi um promotor com atuação na área de saúde, tem legislação da saúde, eu trouxe até aqui um apontamento, decretos de 2013, Lei 12.845 de 2013, a portaria do Ministério da Saúde 485 de 14, que já trazia referências à necessidade de atendimento humanizado e a uma oitiva diferenciada de crianças e adolescentes vítimas de violência. Alguns também trazem referência à mulher, tá? Quais são os principais objetivos dessa lei? Regulamentar procedimentalmente a oitiva de crianças e adolescentes, né? Porque cada um estava fazendo um pouco de um jeito, baseado com experiências do Rio Grande do Sul, né? De um juiz da Auto-É, hoje desembargador. Evitar a revitimização, especialmente pelo número de vezes e pela forma que a criança e o adolescente eram ouvidos. Não está corrigido ali o slide. Previne a prática de crimes contra a criança e adolescente e desenvolvimento de políticas integradas para garantir os direitos da criança e adolescente, né? E por que essa demora de regulamentar? O decreto hoje, que é o decreto, ele não está aqui agora, mas é o decreto 9.603 de 2018, que ele regulamentou essa lei. Ele traz várias diretrizes, mas, por exemplo, no Paraná, nós tínhamos uma regulamentação já, por exemplo, do depoimento especial, tipo um caminho. Está sendo feito depoimento especial? Isso aqui deve ser feito, isso aqui não deve ser feito. Luciana, me ajuda a lembrar o nome do... Tinha o termo de cooperação. O termo de cooperação. Termo de cooperação tinha umas indicações técnicas ali, né, de como deveria ser feito. E justamente 2016, né? Esqueci o número dele. Técnicas. Agora, foi assinado, inclusive, pelo Procurador-Geral, um ato conjunto 001 de 2019, que ainda não tem anexo o novo termo de cooperação. Mas ele já traz um indicativo muito importante. Eu falo que precisa desenhar o óbvio, que a criança tem que ser ouvida em depoimento especial, ou seja, no Poder Judiciário, em no máximo 30 dias. Por que 30 dias? Porque está chamando atenção para a questão da memória refratária da criança. Por que eu digo que é o óbvio? Porque, primeiro, para chamar atenção de que essas varas que dão atendimento para criança e adolescente, elas têm que ter uma pauta muito boa e flexível, ou nos lugares que não tenham uma vara especializada, tem que se dar prioridade a isso. A reserva de pauta, uma atenção, ou seja, é um indicativo, é um piscar. Para aqueles que não têm conhecimento ou não querem ter conhecimento sobre o assunto, é um caminho a ser trilhado. Eu e a doutora Luciana fomos num evento e, por uma colega do Rio Grande do Sul, foi dado um dado muito especial que eu fui atrás de estudar, não sei se a Lu lembra, que todo descrédito acerca do depoimento infantil tem origem, não sei se algum colega aqui tinha essa informação histórica, do julgamento das bruxas de Salem, porque em fevereiro de 1692, a filha de 9 anos do reverendo de Salem, Samuel, ficou doente. A criança apresentava sintomas estranhos à época, contorcia-se, gritava e alegava estar sendo picada por insetos. O mesmo ocorreu com a sobrinha e outra garota de 11 anos. Aí, religiosos que queriam exterminar bruxas induziram, né, essas crianças a culparem uma escrava, uma mendiga e uma idosa pobre. E aí, como depois foi evidenciado que aquelas crianças teriam apontado falsamente
essas mulheres como autoras de violência gravíssima, a partir daí ainda ficou-se estigmatizado como se o depoimento infantil fosse sempre falso. E aí o que a gente tem que retomar? A importância de uma oitiva cuidadosa, não revitimizante, não aflitiva, respeitando a criança como ela é e não efetivamente colocando palavras na boca da criança. Mas não é por isso que o depoimento dela não é real e verídico, tá? Eu achei esse dado histórico bem interessante. Essa fonte é da revista Galilei, que é uma revista de educação, tá? Aqui também fala mal do julgamento. Daí eu fui ler que tem outras teses que dizem que as crianças falavam, então, de violência por conta de pães estragados que comiam. Tem umas coisas muito interessantes, tá? Mas tudo para desacreditar o depoimento infantil e, na verdade, eu, como trabalho com violência doméstica, também justificava exterminar mulheres. Eu digo que sempre a questão da violência está ligada com a violência contra a mulher. Bom, qual é a nossa problemática de sempre, né? Do depoimento infantil. Denúncias tardias, hipotética falta de memória, coação, a sugestão, a limitada vertente atencional, as dificuldades na retenção de informação, a incapacidade de distinguir a realidade da fantasia e a elaboração de discursos menos coerentes. Isso por quê? Porque quando se ouve crianças e não se tem conhecimento de como ouvir uma criança da maneira correta, se quer que essa criança tenha um discurso semelhante a um discurso de adulto. E aí, muitas vezes, se vê no depoimento dessa criança um depoimento inconsistente. E muitas vezes não se compreende que, para o relato de uma violência ou para um relato de abuso, isso por uma série de motivos, isso pode demorar anos. Então, nem sempre a revelação de um abuso é concomitante a quando ele aconteceu. Então, a colheita de provas materiais ela é muito difícil. Muitas vezes você só vai ter a palavra da vítima, tá? Bom, vamos prosseguir. E aí fala da importância do quê? Da gente analisar toda uma conjuntura. E se o colega, operador do direito, não está auxiliado de técnicos e não está se imbuído de conhecimentos nessa área, ele vai perder isso aí e não vai dar proteção para essa criança. Nem vamos pensar na punição do autor da violência, na responsabilização, mas vai deixar de proteger. E se a gente pensar que 52% dos abusos ocorrem intrafamiliar, a falta de responsabilização vai criar a falta de proteção, tá? Bom, e aí a lei fala em 3 coisas, e por isso que é importante a capacitação da rede, muito importante a capacitação da rede. E aí talvez seja a grande dificuldade da rede entender o seu papel. Eu tive uma experiência que daqui a pouco eu vou passar aí para vocês, que foi conseguir trazer, depois de um ano de sofrimento com um município que teve que arcar o valor de R$8.000, o que é R$8.000 para o segundo maior município do estado do Paraná, tá? Para trazer uma pessoa de uma das de maior expertise sobre o assunto de colheita de depoimento especial no Brasil, que é da Universidade Federal de São Carlos. E a gente conseguiu fazer uma capacitação com 100 pessoas. Por que 100 pessoas? Para que as pessoas pudessem perguntar, interagir. Não era um treinamento para escuta especializada, era um treinamento para as pessoas terem contato
como se deve ouvir, como se não deve ouvir, o que não se deve fazer, quais são os sinais. Pessoas que estivessem na ponta e pessoas que tivessem o contato. E depois, na devolutiva do curso, Lu, qual foi a minha surpresa? As pessoas querem uma receita de bolo. Bom, mas eu ouço o relato, e o que é que eu tenho que fazer? Bom, primeiro que a todo tempo no curso, o que é que eu tenho que fazer foi dito. Mas principalmente o que é que não deve fazer, né? Mas ainda assim, queria quase uma receita de bolo. Bom, se ela disser A, eu faço B. Se ela disser B, eu faço C. Isso não existe, gente. Não tem uma receita pronta, né? Mais ou menos como criar filho, né? E quando eu disse, bom, leiam o decreto e leiam a 13431 de 2017, e todos vocês, pessoal, ou pelo menos quem está na ponta e quem está responsável por fazer profilaxia de DST, alguém na delegacia, alguém num CRAS de uma situação complicada, nós temos lá um Vista Bela, que é um grande conjunto habitacional que eu já detectei, apesar de não ter um mapa da violência, que pelas crianças ficarem muito tempo na rua, sozinhas, tem grande número de abusos ou violência. Precisa ter alguém ali que saiba fazer escuta e tal. Não, isso aí não é nosso. Não, você está lendo, está escrito na lei? Está escrito na lei 3441, que são dos equipamentos da assistência social, da saúde, da educação, e eu só consegui que a educação imparcere comigo. Eu brinquei, Luciana, que eu ainda estou na fase do amor. A fase da dor eles não reconheceram ainda, entendeu? Porque eu ainda estou tentando a fase do diálogo. Por quê? Porque lembra quando a gente leu lá os dispositivos? É responsabilidade de todos nós a proteção da criança e do adolescente. E agora a lei ainda veio dizer, de maneira mais objetiva, vamos dizer assim, quem está mais responsabilizado ainda, se é que a gente pode dizer isso. E aí, vamos falar da nossa responsabilidade? A gente, enquanto promotor, quando coloca uma criança de 5 anos para depor na sala de audiência, a gente está praticamente cometendo um ato criminoso. Ah, mas eu não tenho sala. Ah, mas eu não tenho alternativa. Ah, mas eu não tenho equipe. Nós temos que criar alternativa. Né? Eu acabei de vir do evento do GNDH, tenho conhecimento que o doutor Murilo, junto com um colega do Tocantins e outros 2 colegas, estão escrevendo um manual para ajudar a orientar os colegas o que fazer, o que não fazer, tá? Vai sair às vésperas do 18 de maio, que é o dia de comemoração nacional do abuso sexual. A violência sexual, abuso sexual. E, por exemplo, no Tocantins não tem nenhuma sala de depoimento especial, mas estão lá os colegas criando alternativa. Fica a criança numa sala, eles ficam no outro. Não estou falando que isso é o ideal, mas a gente tem que tentar criar alternativas. Eu vou dizer, eu já fui promotora do júri, porque um adolescente insistiu, eu já coloquei ele no plenário. Se arrependimento matasse, eu estava morta. Porque foi a pior besteira que eu já fiz na minha vida. Ah, o júri deu tudo certo? Deu. Condenou a pessoa que matou a mãe dele? Condenou. Mas eu fico pensando... E eu não acompanhei esse adolescente depois. Eu fico pensando os danos psíquicos e psicológicos que esse menino sofreu depois com isso. Então, eu estou dizendo, eu era uma ignorante sobre o assunto. Isso foi Nossa, é bom nem falar, né? Há uns 18 anos atrás, tá? Ele dizia para mim, doutor, eu quero, né? Mas ele não tinha que dizer eu quero. E ainda que ele quisesse, o meu papel era dizer, bom, você quer, mas não era...
não era ele que tinha que decidir, né? Porque a Lei 13.431 fala que o adolescente pode escolher em depor na frente do juiz, e muitos operadores do direito se valem desse dispositivo para dizer, então eu vou colocar o adolescente na sala de audiência. Alto lá. Esse protocolo que nós temos aqui diz, é necessário, é bacana uma avaliação prévia. E aí as técnicas vão dizer, bom, ele quer, mas isso vai causar para ele isso, aquilo, aquilo, aquilo. Ou ele quer, mas eu vejo indícios de que ele está sofrendo pressão familiar para voltar atrás no seu depoimento. Então, é por isso que ele quer. Então, ele quer? Ele não quer, né? Então, é esse o nosso papel na interpretação dessa lei. E na conscientização dessas pessoas que lidar com abuso, eu digo, ou com qualquer espécie de violência contra a criança e adolescente, é botar a mão numa cumbuca cheia de abelha nervosa. Mas nós estamos nesse trabalho. Se nós estamos ali na ponta trabalhando, é trabalho de quem está na UBS. Eu tive a oportunidade recentemente também, está aí nos meus slides, de ser convidada pela Associação Médica dos Pediatras lá em Londrina para assistir uma formação da doutora Lucy Pfeiffer, do Dedica, lá em Londrina. E aí os pediatras dizem, não, mas se a gente fizer, a gente vai ser processado. Aí eu ficava ajudando ela a fazer o contraponto. Eu dizia, não, se vocês não escreverem que quando atenderam a criança havia suspeita de violência e abuso, aí é que vocês vão ser processados pela omissão. Na oitiva dessa criança, aí a gente também vai estar revisando. Uma coisa é um adulto vai estar fazendo escuta especializada. Você vai estar fazendo um relato espontâneo, você vai colher o que dizer. E aí depois, se for o caso e se necessário, para uma escuta especializada. Talvez diretamente para um depoimento especial já. Agora, não aquilo que um dia, né, Luciano, talvez a gente já tenha feito, já fez, acho, né? De ouvir lá uma criancinha no gabinete achando que a gente estava fazendo o máximo e que a gente estava preservando essa criança, né? Então, a lei deixa bem claro o que é esse relato espontâneo. É aquela situação que, por exemplo, está sendo feito um trabalho de prevenção numa escola, ou chega lá no posto de saúde. O que aconteceu aqui no seu braço? Ah, meu pai me bateu. Relato espontâneo. Registra, notifica. Muitos promotores de justiça desconhecem a ficha SINAM, a ficha de notificação compulsória, que é fundamental para a gente fazer essa notificação de agravo, e isso está registrada para que o promotor da infância possa acompanhar, para que o promotor da saúde possa acompanhar, para que as diferentes secretarias de saúde possam acompanhar, e depois a gente não perder esse caso de vista. Para se um dia essa criança morrer, a gente entender onde é que foi o buraco. Não é isso que a gente quer. Mas infelizmente, às vezes o que acontece, depois ninguém sabe onde é que aconteceu o erro, né? Ou para a gente prevenir erros posteriores. Olha, isso aqui está muito pequenininho, mas eu vou conversando com vocês sobre isso. Aquela ali sou eu, a doutora Lúcia, e a delegada do Nucria, com quem eu tenho o prazer de trabalhar, que é muito engajada lá em todas as questões e está sempre procurando se informar, né, se apropriar de conhecimento, que é o que a gente tem que fazer. Lá em Londrina, a gente conseguiu ter uma escuta especializada dentro da delegacia. Mas, Suzana, dentro da delegacia não é depoimento especial? Acho que não vai dar tempo da gente entrar nessa controvérsia aqui. Para mim, falou em depoimento especial, falou-se em contraditório. Se eu não tenho contraditório, eu não tenho depoimento especial. Então, essa psicóloga que está lá, que felizmente é capacitada em protocolo de oitiva de criança e adolescente,
ela subsidia a delegada para, a partir dessa escuta especializada, a infância poder medida protetiva, eu, eventualmente, poder pedir busca e apreensão, porque se eu pedir busca e apreensão, achar fotografia, achar filmagem e outras coisas, de repente eu nem preciso fazer depoimento especial dessa criança. Para que vai ouvir a criança se eu já tenho outro meio de prova no crime, tá? Eu tenho entendimento, quem sou eu? Então eu vou lá para o Rodrigo Medina do Rio, que ele escreveu o livro, eu não. Que o que a lei quer é escutar rápido e o menos de vezes possível. Não significa que seja uma vezinha só. Porque tem criança que às vezes não conta tudo de uma vez. Às vezes eu preciso fazer a escuta especializada e o depoimento especial, porque nós temos um processo penal que não aceita essa escuta especializada como uma prova que a gente precisa, porque não tem contraditório. E se eu não tiver, às vezes, o depoimento, eu não consigo o resultado da responsabilização que eu preciso. Então, é um impasse. Então, eu concordo com o Rodrigo. O objetivo da lei é a agilidade, não deixar essa colheita de prova ficar tardia, porque a memória da criança ela é refratária e porque a gente quer que essa criança seja tratada depois e, dependendo da idade, ela tem condição de esquecer o abuso, que é espetacular, se for o caso. Então, nós vamos fazer essa criança ficar repetindo tudo isso aí. Então, lá em Londrina, a gente tem essa realidade. Só que o que acontece? A delegacia funciona no horário comercial. Abuso não acontece só no horário comercial. Então, eu preciso de outras portas de entrada. Pensando que o colega me chamou a atenção ontem, eu estou muito reflexiva sobre isso, que a gente sempre tem que caminhar, principalmente numa cidade como Londrina, para um centro integrado. Tem que fazer o povo se mexer para ter um centro integrado 24 horas. Mas eu ainda penso, e trago aqui a reflexão de todos vocês, para vocês me ajudarem a amadurecer essa minha ideia, de que ainda que tenha um centro integrado, isso não afasta que em determinados lugares eu tenha pessoas para fazer escuta especializada. Porque eu não acho que a pulverização também atrapalha. Porque se a criança está ali naquela hora e você tem condição e já criou uma empatia de fazer a escuta lá naquele momento, eu não sei até que ponto você tem que atravessar da zona norte de Londrina até o lugar onde for o centro para fazer a escuta da criança naquele centro. Essa é a minha opinião, sujeita, obviamente, à mudança. Mas eu acho que é uma questão de amadurecer, né, Suzana? Tudo é muito ainda inicial, né? Ainda é uma política que está sendo implementada nos municípios. Vocês já têm uma história do depoimento especial já muito bem consolidada, né, em juízo, e vocês foram aprimorando isso. Mas eu acho que quanto mais condição e oferta de possibilidade de atendimento você tiver, melhor. Porque você pode ter, como você disse, situações em que você nem precise realizar o depoimento especial. Se você tiver uma condição de uma escuta especializada bem feita, onde essa criança... e quanto mais você capacitar todos os atores da rede, essa possibilidade se amplia. Né? E aí as necessidades da produção da prova... em juízo e na esfera criminal, elas vão cada vez paulatinamente diminuindo mais, né? Porque você acaba tendo condições de produzir uma outra prova poupando essa criança, de ser novamente submetida a uma escuta. Por mais que ela seja humanizada, ela é traumatizante, não tem como a gente fugir disso. Mas eu depois quero ouvir todo mundo também, porque é uma coisa que está me angustiando, assim, eu vou fazer uma reunião na terça-feira. Eu tenho que estabelecer uma estratégia, inclusive com o secretário de saúde. E eu penso que vamos fazer um centro. Londrina tem condição de fazer um centro integrado, mas quanto mais o município treinar pessoas para que sejam capacitadas na escuta,
melhor as crianças e os adolescentes vão ser atendidos. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas... E essa questão do centro integrado, às vezes me preocupa um pouco da maneira como isso tem que ser pensado e construído, para que a gente não identifique como um lugar onde vão as crianças abusadas. Né? Como isso tem que ser construído para que não fique essa Eu vi você sair de lá, né? Eu estava passando na rua. Exatamente. E eu vi você sair de lá. Eu fico preocupada com isso. Talvez a gente pensar a integração com outros atendimentos, né, para que a gente retire essa conotação. Eu até discuti um pouco, né, com a Ângela Mendonça, que hoje está na gestão, de um modelo parecido com a Casa da Mulher Brasileira, em que você leve toda a questão da violência para lá, não só da violência sexual, não só as questões que demandam intervenção judicial, mas aquelas também que são formas de violência que não demandam, como bullying, como outras coisas mais leves, porque daí você também descaracteriza esse espaço como sendo um espaço onde vão essas situações mais graves e essa criança possa ser identificada. Acho que a gente tem que pensar bem essa proposta, né, com vários serviços de atendimento para que não haja essa identificação. E também para trabalhar a prevenção. Exatamente. De tudo junto. O centro de monitoramento, né, a parte de planejamento, né, aproveitar esse espaço para fazer a integração do sistema de garantias e direitos, mas não só no viés repressivo, mas também no viés protetivo. Exatamente. Isso. Exatamente, para não ter essa questão dessa criança ficar apontada como uma criança vítima de violência, que é uma preocupação que a gente não pode perder de vista. Visto como um centro protetor. De atendimento, de proteção. É alguma coisa nesse sentido. A gente imaginou de partir do projeto da Casa da Mulher Brasileira e ir desenhando com as características que a lei estabelece ali. Mas juntar a questão protetiva também ali dentro. Interessantíssimo. Posso colocar o chat aqui, o que os promotores estão mencionando? Ai, que medo, sentido, pode. Porque eu acho que... vai enriquecer, né, o debate. O doutor Eduardo, né, que está colocando, ele diz o seguinte: compreendo, contudo, que apenas um pequeno número de vítimas de violência sexual infanto-juvenil acaba se tornando conhecidas pelo sistema de justiça. Então, está falando da subnotificação, depois está falando da coleta, né, de provas insuficientes, da dificuldade de elaboração das denúncias, e que compreende necessário trabalhar sempre com a rede de proteção como um todo. Peraí, posso só fazer uma observação para o Eduardo? Claro. Não sei de onde é o colega. Boqueirão. Eduardo. Promotoria descentralizada do Boqueirão, em Curitiba. Eduardo, a gente fez um trabalho lá em Curitiba com a Secretaria de Educação, criando uma comissão que chama CONSE. Primeiro que, assim, uma experiência muito legal é que eu participo da capacitação dos professores municipais todo ano. Então, todo ano eu participo da capacitação dos diretores e dos professores municipais, para que eles reconheçam sinais de abuso e como ouvir um relato de abuso ou de violência, para que eles não ouçam errado. Aí, o que eles traziam para mim? Que eles tinham medo de denunciar nas áreas violentas. Aí, junto com os promotores da infância, nós reativamos uma comissão, que é essa comissão que chama CONSE, que é uma comissão que tem por objetivo: o professor encaminha esse breve relato, essa situação, para essa comissão, e essa comissão centraliza todas as denúncias. E, a partir daí, é essa comissão que notifica, para que o professor fique mais resguardado, porque muitas vezes o professor mora no bairro do agressor, já que a maioria das violências são intrafamiliares. Impressionante o que aconteceu. Aumentou em 3 vezes o número de abusos em 3 meses as notificações. Em 3 meses, nós tivemos mais notificações do que no ano anterior em Londrina. Então, é assim, um pequeno trabalho de prevenção e de otimização das notificações já deu um boom, tá? Então,
isso foi uma coisa pequenininha que a gente fez, que deu Mas muito uma resultado, estratégia e é possível fazer uma estratégia fácil. O que ele está mencionando é que eles fizeram essa discussão com toda a rede, o sistema de justiça descentralizado lá naquele território, e que estão gestionando a criação e funcionamento, já agora em abril, de um núcleo de gestão de casos de violência. Vai dar super né? certo. Então, é na mesma perspectiva que está sendo colocada a necessidade de ter um protocolo e um fluxo com a rede e com o sistema de justiça, estabelecendo as responsabilidades de cada um e definindo este núcleo para recepcionar as denúncias, as notificações e tratar dos possíveis encaminhamentos para o atendimento e para a responsabilização. Tá. Luciana, vou dar uma sugestão para o Eduardo, veja se você concorda. Eduardo, não deixe de lado a ficha Sinan. Apesar dela ser bastante burocrática, ela gera números para o município, até para o município planejar e pleitear dinheiro junto aos ministérios. Exatamente. Então, estou errada? Não, a gente tem o mesmo posicionamento. Até que se crie um sistema, porque o decreto federal, ele prevê, né, a criação de um sistema próprio. Até que se a gente tenha um sistema próprio, a possibilidade de utilização desse sistema do Sinan é, no nosso ponto de vista, a melhor ferramenta aí para a gente ter dados, ter um mapeamento da situação e um planejamento. Mas acho que toda a construção em Curitiba lá, que você está junto, né, com o Eduardo, o tribunal, é com essa ficha. E eles fizeram isso no Boqueirão e levaram para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, chamando os outros conselhos de assistência e de saúde. Aprovaram em parceria e agora vão implantar na cidade como um todo, para todos os outros, para todas as outras regionais. Muito legal. Bem importante. Tem uma pessoa ali levantando a mão. Oi. Não tá. Oi. Então, eu sou Eliana, eu sou assistente social em Pato Branco, na região de Pato Branco. E eu tenho um relato de experiência aqui que talvez, né, dê para ser considerado, e também tenho uma dúvida, né? O relato de experiência, quando eu cheguei em Pato Branco, a promotoria de lá, eu cheguei lá em 2016. Bom, era antes da lei, né? E a promotoria já estava tentando implementar um fluxo de atendimento lá no município de Pato Branco, o que foi muito bom, porque a gente conseguiu fazer com que a rede de Pato Branco adotasse a ficha Sinan, né, como notificação. Elaboramos um fluxo simples que todo mundo entende. Agora a gente está trabalhando no instrutivo. E essa experiência de Pato Branco, como a URAT atende regional, a gente está levando agora para a regional. Na minha regional, o que facilita, né, em Pato Branco, é que é muito parecido a região da área de saúde, área de educação, de segurança pública. Isso. Eu só tenho uma diferença de um município, né, entre Beltrão e Pato Branco. Então, as equipes das sedes, do Núcleo Regional de Educação, do SEJU, né, conselheiros tutelares. Da saúde, isso, a CESA, a 7ª regional lá no caso, né, tem a Comissão Regional de Enfrentamento à Violência Criança e Adolescente, que foi instituído pelo Estado. Lá, a gente decidiu que a comissão não atenderia apenas casos de violência contra criança e adolescente. A gente começou por aí, porque realmente essa área é a área que está mais pautada, né? Tem mais lei e pode ser mais estruturada. Então, o que a gente está fazendo? Já que a gente já conseguiu implementar alguma coisa em Pato Branco, que a gente já começou a notificar, porque com a notificação, além da questão da política pública, você garante o atendimento, né? Essa comissão regional promoveu capacitação, né? A comissão regional promoveu a capacitação em nível regional sobre escuta especializada, porque os profissionais da rede confundiam muito escuta especializada com depoimento especial e nem sabiam que era revelação espontânea, né? Porque realmente não tem conhecimento da lei. Então, foi feito esse curso, né? O pessoal de Pato Branco ajudou, nós temos muitos profissionais da rede que ajudaram, né? Nós, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça,
pessoal ali do município de Pato Branco, da região de Pato Branco. Então, tem alguns municípios que mandaram profissionais da área de educação, né, que foi falado essa questão da escuta, da educação, da saúde, da assistência, para fazer a escuta especializada, né, não só de uma área, né, porque em Pato Branco ficou definido que seria o CREAS, porque ela tem CREAS, mas os municípios menores têm a realidade que não tem CREAS, né, então, alguns municípios decidiram que na elaboração do fluxo vão colocar mais profissionais de outras áreas para fazer a escuta especializada. Agora a comissão está indo nos municípios, né? O primeiro município que a gente foi o Coronel Domingos Soares. Semana que vem a gente vai para Palmas para definir essa questão dos fluxos. O que a gente vê nas cidades menores é que é a mesma equipe que atende todas as demandas. Então, alguns municípios estão escolhendo fazer um fluxo para atender não só criança e adolescente, para atender todos os casos, né, conforme a demanda daquele município. Então, essa é a experiência, né, que eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, enfim. E a minha dúvida é em relação à escuta especializada, porque o decreto trouxe, né, e acho que era até uma preocupação também dos conselhos, tanto de psicologia quanto de serviço social, e eu acho que o decreto veio responder muitas questões desses conselhos, é a questão da escuta especializada no artigo 19, parágrafo 4º, que diz: a escuta especializada não tem o escopo de produzir prova para o processo de investigação e de responsabilização, e fica limitada estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade de proteção social e de provimento de cuidados. Então, essa é a minha dúvida, né? Que é essa parte legal, da escuta não poder servir como prova. E é uma das questões, inclusive, que na última reunião de rede, uma profissional de CREAS perguntou, né, na reunião. Posso começar? Pode, claro. Eliana, eu achei muito, muito bacana o jeito como vocês articularam lá. Acho que é isso mesmo, cada município tem que construir a sua proposta de atuação, considerando a sua rede e a sua peculiaridade, a sua singularidade. Queria saber de você se isso passou por uma regulamentação do CMDCA local. Sim. Passou ou tem uma resolução lá, sim, que eu acho que é importante a gente ter essa questão formal, né, de que esses fluxos e protocolos, eles estejam regulamentados pelo órgão competente para deliberar a política, para não ficar uma ação de uma gestão, né, para ficar uma ação que é uma política pública de longo prazo. Em relação à escuta especializada, assim, a gente tem umas divergências ainda doutrinárias, né, no entendimento. O que a gente chegou mais ou menos em consenso aqui, nas reuniões que a gente trabalhou a nível estadual, é essa escuta, né, realizada dentro da rede de proteção por uma pessoa capacitada para colher as questões estritamente necessárias para fazer o atendimento. E aí a doutora Suzana foi muito feliz quando ela falou, pode ser que nessa escuta, por conta do que a criança ou a vítima, né, fale, e das circunstâncias que ela esclareça, dê condições para quem vai fazer o inquérito policial diligenciar e colher outras provas. Né? Não é a escuta em si que vai ser usada como meio de prova, mas ela vai fundamentar a possibilidade da colheita de outras provas materiais, né? Ou lá fotografia, ou algumas coisas que a criança ali referiu, que acaba dando condições de que a polícia colha outro contexto probatório que permita que ela não precise ser ouvida de novo na modalidade de depoimento especial. Para além dessas três condições, a gente ainda trabalhou no nosso ato interinstitucional com a possibilidade da realização de perícia, né? Porque pode ter situações em que não seja possível a realização do depoimento especial, por conta das condições e das peculiaridades dessa vítima.
E ele necessariamente é gravado. Então, ele necessariamente é uma audiência, tem que ter toda uma preparação. E pode ser que a gente tenha um caso de uma criança muito pequena, que não consiga se adequar a esse tipo de possibilidade de colheita de prova. Então, a gente também não descarta ainda a possibilidade da realização da perícia, que é a experiência que o União da Vitória desenvolveu muito bem, né? Que agora teve alguns contratempos de entendimento com um novo juiz criminal que chegou lá, mas que estava funcionando muito bem na modalidade da realização de perícia, né? Ou seja, contanto que você atenda aqueles parâmetros que a lei estabelece, priorizando pela não revitimização, pela possibilidade de quanto menos interlocução se tiver com a criança, para que ela reviva esses fatos, a gente possa reduzir ao mínimo essa possibilidade, é melhor. A maneira com que isso vai ser realizado pode ser que dentro da mesma rede, dentro da mesma proposta de atendimento, no caso concreto, seja diferente em cada situação. Pode ser que na revelação espontânea você não precise de mais nada. Às vezes, na revelação espontânea, é tão circunstanciada, é tão completa, que possibilita ela já deflagrar a investigação, colher prova material, fazer uma série de diligências que você não vai precisar de absolutamente mais nada. Você vai já trabalhar a questão protetiva dela, inserindo nos programas de proteção, e aí, a partir do inquérito policial, você vai trabalhar com outras provas. Pode ser que você tenha que fazer a escuta especializada. E aí, nesse viés de que é uma escuta voltada para colher elementos, porque às vezes, do jeito que essa situação chega com quase nada de elementos, que não possibilitam nenhum tipo de atuação. Então, você vai ser feita a escuta especializada por um profissional da rede, com essa perspectiva de colher os elementos mínimos que possibilitem a atuação aí da rede, e encaminhando para a esfera criminal, que vai olhar e vai dizer assim, olha, não tenho elementos, vou ter que fazer o depoimento especial com uma antecipação de prova. Daí, nesse caso, infelizmente, teve que ser 3 vezes. A gente está trabalhando sempre na perspectiva de que quanto menor seja essa intervenção, melhor. E aí vai nessa questão de caso a caso. Eu espero ter esclarecido aí, pelo menos, qual é o nosso posicionamento lá em Conselho da Pública. Claro. O decreto, deixa eu só complementar ali, o decreto fala, não tem a finalidade, né? Pode servir. Mas pode servir, né? E mais, veja só, o que eu não faço, eu até tive algumas discussões jurídicas, né? Me dou super bem com a delegada, mas discussões jurídicas com ela, eu não vou propor cautelar de antecipação de prova, que às vezes ela me manda assim, a criança apontou que era o Manuel vizinho dela. Identifica o Manuel vizinho dela para que eu faça um contraditório efetivo. O que é o contraditório? Intime o Manuel, cite, para que ele participe desse depoimento especial, né? Porque senão eu arrumo outro problema no processo que pode depois fazer com que algum juiz determine ouvir essa criança de novo. Vamos evitar isso aí, né? Então, não tem a finalidade. Mas pode. O que acontece? Isso aí é para evitar conflito com os órgãos de classe. O decreto, foi bem espertinho, tá? E eu vou dizer outra coisa. Eu tenho uma preocupação, Luciana, a partir do que ela falou. Eu me preocupo que quem faça a escuta dê atendimento. Eu acho que essa técnica pode vir a ter problema. Então, eu acho que isso tem que ser pensado pela técnica, porque eu acho que a gente não pode botar a técnica na fogueira, né? Se a técnica fizer a escuta e depois começar a atender, tudo bem. Mas eu ainda acho que tem problema. Você também não acha? Eu também acho. E sou contra CREAS fazer. Tá? Porque CREAS é para atendimento psicossocial, não é para fazer escuta. De toda a família. De toda a família. E pode criar um problema profissional mesmo. Ético. Ético profissional depois, né? Vamos ouvir o Júnior, porque eu acho que a gente já está bem maduro para encerrar essa etapa aí. Diga, doutor. Não, matou a minha dúvida ali, era
questionamento desculpa. ali dessa questão aí da vinculação de CREAS, de que psicólogo chamar, né, nessa perspectiva, mas eu acho que estou satisfeito. Bota esse psicólogo que está fazendo escuta especializada para atender mulher vítima de violência. Ó, beleza, já resolve 2 problemas numa tacada só. Eu tenho um palpite aqui. Primeiro, que eu já falei demais. Não. Você fala sempre e é sempre bom vir. Não, porque esse assunto precisa ser mais debatido no Ministério Público. Porque tem muitas ideias, todo mundo é convergente, né? Então, a questão é desenvolver, aprimorar ao máximo possível isso. É sempre lembrando, né? Você sabe que eu atuei muito nessa área do combate à violência contra a infanto-adolescência, e defendíamos já alguns mecanismos desde antes de ter uma normativa, mas nós sempre temos que lembrar, quer dizer, a escuta e a fala é um direito e não um dever da criança e do adolescente. Para conversar, está lá na convenção, está no estatuto. A outra etapa é essa que se disse. Depende do desenvolvimento, especialmente da criança, essa possibilidade de ela falar ou não também. É um direito dela. Eu adoro esse quadrinho aqui. Eu não estou vendo. Fala. Que tem num livro da Christiane Sanderson. Eu acho que todos os juízes e os promotores deviam ter no gabinete, para eles não fazerem pergunta idiota para as crianças. Olha aqui. Desculpa, Luciana, bem objetiva. Mas é ótimo. Olha aqui, olha. Guia de avaliação de perguntas e respostas apropriadas à idade. O que uma criança de 3 anos pode responder? Você não vai ficar perguntando para uma criança de 3 anos quando uma criança de 3 anos não tem frase estruturada e ela não pode dar detalhes do contexto. Eu já peguei processo meu de abuso que o procurador e o desembargador queriam que uma criança de 3 anos soubessem o que era ontem, amanhã, dia, tarde, noite. Quem não tem filho, não tem sobrinho, fala assim, quando que nós vamos na casa do meu avô ontem? Gente, uma criança de 3 anos, não, ele próprio ainda não consegue contar uma história com uma frase estruturada, mas o abuso dele, o juiz e o promotor querem que ele conte uma história estruturada. E aí, se ele não conta, não aconteceu. Não é assim? Perfeitamente. Então, isso distingue o que é criança naquela primeira fase. 4 a 6 anos. Quem, o que, onde? Não, mas fica perguntando para a criança, mas que bairro? Onde com limite, gente? Uma criança com 4 anos não pode definir um caminho. Eu costumo dizer assim, uma criança violentada por 6 anos vai anotar no calendário quais dias, quais meses. Mas é isso que se espera, às vezes, do criança num processo, tá bom? Então, 9 a 10, aí que começa a ter um relato estruturado. Quem tem filho adolescente ou pré-adolescente? O que você fez na escola hoje? Foi legal. Não, tudo bem, mas e aí? Não, foi bom. O nome da rua da escola. Então, e como é que foi? Não, foi legal. Teve aula do quê? Português. Quer dizer, com 11, 12 anos fica difícil de você extrair um relato estruturado. Agora, a criança ou adolescente foi abusado, alguém fez com ele algo que ele não queria, que ele desconhecia, que ele não estava pronto. Ele se sentiu mal. Que ele se sentiu mal e você quer que ele faça um relato estruturado. E volto a insistir, Alberto. Eu falei para a Luciana outro dia e tenho falado para os colegas do GAESP. Nós precisamos conscientizar que os laudos do Paraná precisam mudar a quesitação, aquela quesitação impressa. Porque aquilo lá é do tempo do ONFA. Você pega a quesitação de estados como o do Rio Grande do Sul e da Paraíba, é lindo de ver. Aquilo é quesitação. Isso nós também temos que evoluir. E aí, outro trabalho que nós temos que fazer, que eu estou enfrentando no IML de Londrina,
O perito faz um interrogatório da criança vítima de abuso. E aí pergunta para a criança assim, de 5 anos, você teve conjunção carnal? Como é que uma criança de 5 anos vai saber o que é conjunção carnal? Eu tenho vítima mulher de violência doméstica, doutor Ivonei, que não sabe o que é conjunção carnal. Como é que uma criança de 5 anos vai saber o que é conjunção carnal? De direito não sabe. E aí, o que acontece? Não sabe o nome, né? Deita e rola depois no processo penal. Porque daí o que acontece? Faz um laudo de conjunção carnal, dá conjunção carnal, mas ela respondeu que não teve. Aí eu que tenho que argumentar esse barulho todo aí, né? Então, vamos retomar lá. Fala, Denise. Não, só lembrando, o doutor Eduardo ainda está sugerindo se a gente não pode ampliar esta discussão e transformar a ação prioritária em fomento à implementação de política de enfrentamento a situações de violência. Né? A proposta é justamente essa, né? Na implementação do sistema de proteção, né? A criança e adolescente vítima e testemunha de violência. E aí pegando toda a parte protetiva e persecutória. Isso. Que a gente não fique... Exatamente. Que a gente não fique só na lei, mas que transcreva a ação nesta perspectiva, que a lei é uma das orientações, mas tem uma série de outras ações que o Ministério Público tem que desenvolver nesta lógica. Então, talvez, eu também coloco aqui para apreciação, se todos concordarem, a gente passa a redigir com esta amplitude. Né? E aí a necessidade de ter modelos de protocolos e fluxos para padronizar o entendimento, porque um acha que cabe ao CRES, outro vai achar que não, um acha que vale a prova, outro não vale, e, por fim, a necessidade de articulação além da área da saúde e da violência contra a mulher, porque normalmente onde tem um abuso lá estão associadas com a área criminal, principalmente para a produção de provas. Os estudiosos da área da infância e da violência doméstica dizem que toda a ficha Sinan de mulher devia se abrir uma ficha Sinan de criança e vice-versa. Mas é claro, porque a violência psicológica da criança ali já está embutida. Alberto, olha que quadro interessante aqui. Eu tenho que chegar perto para a gente chegar. Esse quadro ele é bem interessante da questão do breve relato, né? Só que parece bobo, mas não é. Perguntas fechadas e sugestivas vão diminuindo a confiabilidade do relato da criança. Então, quando você recebe um relato espontâneo, né? Então, assim, meu tio me bateu. Então, a doutora Lucy Williams, que é quem foi fazer a capacitação, ela fala sempre assim, me conte mais sobre isso. Nunca pergunta nada objetivo, nada fechado, sempre aberto. Me conte mais sobre isso. E sabe que na minha vivência de promotora criminal, quando uma testemunha vem mentir, quanto mais pergunta aberta você fizer, mais ela se enforca. E quanto mais pergunta fechada você fizer, mais ela fica bem. Porque ela já vem com uma historinha pronta. Se você fizer pergunta aberta, ela fica perdida. Né? Então, isso é muito importante, porque se você já vai com uma coisa determinada, aí como é que é? Quem conta uma história, conta um ponto, aumenta um ponto, é um ditado assim. E isso é muito importante na colheita do depoimento da criança. E coisas básicas, quando a gente capacita a rede, eu tive uma situação lá em Londrina que eu não sei como é que ele teve coragem de vir falar isso para mim. Eu, no lugar dele, não falaria. Ele disse assim, não, a mãe veio lá, me contou que houve a situação do abuso, eu chamei o pai. Aí sabe o que eu fiz, doutora? Agora que eu vi que foi errado, eu botei a criança aqui e o conselheiro e o pai na frente, o conselheiro me falando. Aí eu perguntava assim para a criança, foi mesmo seu pai que mexeu com você? E eu apavorava. Aí eu falei, bom, agora o senhor entendeu, né? Vamos fazer o seguinte, o senhor para de me contar, porque senão não vai dar certo, né?
Então, quer dizer, é a falta de capacitação. Luciano está ansioso. Fala, Lu. Porque é justamente sobre esse tema aqui, estou com um documento aqui que a gente está produzindo. Cascavel está muito lento esse processo, porque a rede é exigente em relação aos fluxos, aos protocolos, aos documentos, às responsabilidades. Acabou que está acontecendo, mas não está adequado. A rede está bastante ansiosa também, angustiada em relação a isso, por essa série toda de dificuldades que nós temos. Nessa perspectiva que o Alberto falou antes, nós temos um sujeito de direito lá na ponta, que tem muita gente olhando para ele sob diversos ângulos. Eu sinto que tem um olhar muito forte agora sobre esse sujeito a partir da perspectiva processual penal. Porque do processo penal, se o delegado resolveu o inquérito, pronto, já foi. Se o juiz resolveu o processo, pronto, já foi. Para nós, da infância na área da proteção, não foi. A gente tem que É muito mais tempo, justamente por conta desse tempo que ela vai levar. Ela não vai falar em uma semana, daqui a pouco ela vai falar daqui a anos. Eu tenho casos de acolhidos que só foram revelados depois de muito tempo. Então, nós temos que trabalhar essa estratégia de atuação entre o penal e a proteção, principalmente. Quais são os tempos disso? Então, se eu tenho algum documento, algum elemento, por onde eu vou chegar, o que não implica que depois, no futuro, essa questão penal não seja retomada. E o Mas resto tem que ser protegido. isso, mas aí que está a minha questão. Porque eu me preocupo com isso. Com uma criança que falou alguma coisa em algum lugar e no penal não foi possível apurar, mas E aí larga, reportar. né? Só um exemplo. Essa semana eu tive uma reavaliação do caso de uma menina, o caso dela é de 2015. A denúncia dela só foi possível no final do ano passado. Agora nós conseguimos elaborar uma reintegração, que é em outro município, gradativa, mas ela já tem idade para participar disso. E alguém, durante a audiência, ventilou uma pergunta se ela teria contato com o abusador, que no caso era o próprio pai. Ela já saltou da cadeira. Falou, não, de forma nenhuma. Daí alguém falou, não, é justamente para afirmar que você não terá contato com o abusador. Enfim, e é muito tempo isso. Então, lá, o processo penal está sendo gestado no seu tempo. Nós, da proteção, eu já tive N casos de absolvição do abusador, mas da perspectiva da proteção e do acolhimento, inclusive, porque envolvia outros casos, nesse especificamente, a mãe continua convivendo com o abusador, por isso não foi possível reintegrar. Então, para nós, são outros elementos que vêm. E não está muito claro essa questão do depoimento especial, que acabou de voltar, e da escuta especializada e da revelação espontânea. E os agentes, imagine a rede toda, os agentes da rede precisam entender isso. E o básico que eles precisam entender é, se alguém falar alguma coisa, você tem que saber para quem você vai levar. Esse alguém que receber tem que ter alguma capacitação para documentar o que vai receber e acionar toda a rede. Não é só entregar o documento para o delegado, fazer o relatório. Não, lógico que não. Então, mas é isso que eu preciso falar. Que nós precisamos articular tudo isso. E com base em toda essa dificuldade que nós estamos tendo, porque se exige que tenha algum lugar para ser ouvido, para aparecer elementos do processo penal, não, mas eu estou dizendo da nossa rede, a angústia da nossa rede. Por que a situação não vai? Porque faz tempo que está se debatendo, está conversando, e eu senti o quê? Que alguém precisa, em 2 municípios especificamente, eles pedem, a gente precisa saber mais disso. E muitos municípios não têm como comprar o serviço, não sabem onde comprar o serviço, e aquela dúvida, de quem que eu compro? Tu falou, aquela pessoa é a melhor e tal, mas e quantos outros vão vender cursos e capacitações por aí? Então, eu, nessa perspectiva, tenho pensado há tempo que nós temos um papel aí. Esse papel é protagonista, esse papel é de iniciar esse debate. Então, a gente está gestando um modelo lá para um trabalho das nossas equipes, já está propondo para o CAEX, enfim, me ajude, para a escola. Não, a escola superior. O nome é fantasia e escola superior. E a gente está fechando justamente isso. E nesses debates, nessas reuniões, a gente fica se perguntando o que vai fazer, qual que é o modelo, quantos dias. E tem um que está no forno justamente para isso. Primeiro, Luciano, os 2 desafios são o seguinte: ter gente capacitada e ter fluxo. Porque não adianta só ter gente capacitada. Eu concordo plenamente com você. Mas aqui é justamente isso. A gente está trabalhando num ambiente onde fazer essa capacitação e não dá para trabalhar com toda a rede, não tem que capacitar multiplicadores para compreender o fenômeno, compreender o documento, compreender os papéis e responsabilidades, compreender a revelação espontânea, os encaminhamentos, e daí, no segundo momento, também não capacitar, propriamente dito, as equipes, mas iniciar um trabalho em relação a isso, para que possa desenvolver. Então, eu até trouxe esse documento, ia falar com você, nem falei sobre isso, embora já tenha adiantado, para que a gente possa fazer mais do que isso.
Porque o que tu disseste é muito importante. A partir do momento que você desenvolve a informação, começam a aparecer números. E vai te assustar, inclusive, assim. Ai, nossa, quanta violência tem em Londrina. Ah, só Londrina que tem violência? Óbvio que não. Mas lá aparece. Por quê? Porque houve uma informação a respeito dos canais de divulgação do problema. Então, eu penso que a gente, dentro dessa perspectiva que o Alberto falou e que já veio também pelo hot site, nós temos que nos preparar, porque isso é novo e talvez vai continuar sendo novo, embora a Londrina protagonizou, embora Porto Alegre tenha um trabalho super legal com a Denise, tem um monte de coisa legal. Mas como que a gente vai trabalhar em todos os lugares? Como acabou de vir a experiência, como é que a gente vai trabalhar lá em Pato Branco. Bom César, Barracão, Manfrinópolis? Como é que eu vou trabalhar Tamarana? Você conhece Salgado Filho? Como é que eu vou trabalhar Tamarana, que é do lado de Londrina? Então, e eu acho que essa nossa... não temos como resolver tudo agora, mas por onde que a gente vai pisar bem, firme, como instituição? Não adianta, nós temos que capitanear, por quê? Porque a prova penal é nossa e porque a questão da perspectiva da proteção é nossa. A defesa dos direitos individuais indisponíveis é nossa, especialmente. Então, está dentro desse universo. E tem mais uma situação que eu não vejo muito ser abordada, que é a questão do ato infracional. A delegacia do adolescente, né, quem faz a coleta da prova, ninguém está se preocupando em como as vítimas infantes, né, estão sendo ouvidas. E eu já fiz um contato aqui com a delegacia, o delegado nem sabia da lei do depoimento especial, né? Então, como está sendo trabalhado isso lá? Lá a gente montou eu organizei um grupo junto com uma psicóloga do CONSIGE, com todos os juízes, do infracional, juiz promotor do infracional, da infância, e eu e o colega do crime, que trabalha nessa área, e as juízas do crime. É o mesmo tratamento, né, Suzana? Mas assim, botaram o depoimento lá, mas assim, eu não posso dizer façam desse jeito. Eu dei a mensagem, entendeu? Elas estão se informando, é uma juíza mega sensível, né? E mesmo nos procedimentos dentro, me preocupa muito o procedimento dentro do... Na vara? Não, dentro do... dentro, por exemplo, estão apurando alguma coisa, vai chamar o adolescente para ouvir dentro do Sense. Entendeu? Mas não tem que se respeitar, tá escrito. E o próprio adolescente infrator, na perspectiva do teste, também vai ter que ser tratado. Agora, você entende? Eu sou promotora do meu quadrado, eu também não posso apontar o dedo na cara do outro, né? Por isso que eu chamei que nós temos que pensar todos juntos, senão a gente vai ficar pensando... Não, mas tudo bem, eu chamei todo mundo para pensar... Então tem que botar o pessoal da socioeducação aí também. Nós estamos trabalhando planejamento estratégico de todo o Ministério Público. Tem que trazer os outros, senão sozinhos nós não vamos. Não, tem. Outro vai sozinho para um lado, ou eu vou sozinho E para o outro. assim, Luciano, acho que não só o viés da oitiva da vítima da violência lá, porque o autor da vítima adolescente também, ele também precisa ter uma técnica de escuta especializada em relação a ele. Claro. E, Luciana, e outro ponto, meu amigo, você não acha que eu só estou preocupada com a responsabilização, você me conhece. O que me angustia muito é eu trazer essa criança ou adolescente para o depoimento especial, né? E aí, quando eu falo 30 dias, é 30 dias de uma revelação efetiva, porque essa revelação pode demorar 7 anos, né? E também pode dar tudo errado, mas vamos proteger. Agora, eu vou remeter para o promotor da infância. Eu também não posso ser promotor da infância o que ele vai fazer, e nem você vice-versa, né? Agora, o que me preocupa, e eu acho que daí a gente também tinha que chamar os promotores da área de saúde pelo seguinte, então aí como é que a saúde do estado do Paraná está tratando essas crianças e adolescentes com vítimas de violência? Com Ritalina ou com antidepressivo. E criança vítima de violência precisa de terapia, precisa de tratamento. Isso me angustia muito. Então vai lá, eu tô com uma menina que foi abusada pelo pai 7 anos, se apaixonou pelo pai, hoje ela tem 13. Aí mando para o CAPS. O que o CAPS faz? Dá antidepressivo para ela. Tem uns que estão fazendo terapia. Ela não precisa de conjunta. Antidepressivo, ela precisa ser tratada. Essa é uma briga Esse pai antiga, adoeceu ela. Quer dizer, individual, e eu me sinto mal enquanto promotora criminal, que eu ouvi a menina, daí eu falo, beleza, hein, agora seu pai vai ser condenado, porque as provas são categóricas, mas e a vida dela? Eu me sinto um lixo de promotora. É muito complicado. E aí, na área da proteção,
ela está protegida, vamos dizer assim, está com a mãe, mas E na Não, é área determinante. Mas ela não está da protegida. personalidade dela. Ela está um caco. Ali fala. Nós vamos cair no mesmo problema da minha fala antes, da questão das limitações éticas das áreas. A respeito, por exemplo, que a gente precisa conversar com os médicos, talvez precisa conversar com os É que tem que desenvolver protocolo. Não, mas no pra- CAPS, não tem. Olha a política do município Estado. não No fornece CAPS não esse tem serviço. psicólogo, só Não tem fornece. psiquiatra e taca antidepressivo. Isso. Ou tem um número de psicólogos que é impossível atender a demanda. Que Ou a atua- saúde diz, isso é problema do CRES, mas isso não é problema do CRES. Se você olhar a lei do CRES, não é para Isso, isso. é tratamento Tem de saúde. outra instância, que a gente tem lá, que é SEAC, que é o Centro de Atendimento Especializado de Crianças. Tu lembra, né? Que Não, faz lá- atendimento intensivo. Faz. Mas é Não resolve, uma não é tudo. peculiaridade, mas é uma peculiaridade no serviço que você tem a mais. Entendeu? Aí eu que- digo, eu vejo, chega a menina lá para falar comigo dopada de antidepressivo. Bom, não é isso que eu quero. Não é isso que a Lei 13431 traz. Não é isso que a Convenção Internacional da Criança Sim. fala. É saúde mesmo. Não, mas é isso que o Estatuto fala, não vamos esquecer, né? O Estatuto Não, é lógico. a raiz de toda essa discussão. Nada disso. Nós temos o vulnerável que precisa de proteção. O mundo adulto está se dizendo protetor. Não, ele nós não tem, estamos ele tem protegendo, que né? ser capacitado. E no caso do Ministério Público, para ficar, todos os promotores, todos os procuradores têm que conhecer essa norma e têm que se envolver com essa norma. E que tal? Não há a menor Por isso que o dúvida planejamento quanto a estratégico isso. da instituição. Exatamente. Não tem E vai ter que permear todas as outras áreas de atuação do Ministério Público. Mas, Alberto, é um processo realmente, como é que se diz? De construção. De construção. por isso Porque nós já estamos tive na frente, né? decisão assim. A juíza quer ouvir, vai ouvir. Não, mas está aqui o Mas há uma dispositivo. década atrás, se nós falássemos Isso. desse assunto, essa audiência aqui não aceitaria isso. Eu quero produzir prova porque o meu júri tem que sair. Eu Essa escutei- audiência. Olha, Eu escutei de colega. É uma que década atrás, eu trabalhava tô ainda falando, com não agora. protocolo lá. Não antes precisa da ir lei, muito longe. Eu escutei de colega como que não ia ouvir a vítima dela. Então e nós me já representou na avançamos. corregedoria. Nós já avançamos Tive muito. na corregedoria. Agora escutar. nós temos que levar para a instituição todas essas bolas levantadas aqui e transformar isso numa atitude institucional. Isso é planejamento. Denise, não, e eu vamos penso fazer assim, um- o Alberto, Vamos eu ver se penso a Denise assim, a conseguiu proposta, fazer um... a Não, pro- hoje porque a gente agora é a nossa precisa vez. deixar. a Nós temos que proposta fechar do... esta fase aqui. A proposta do Eduardo ela é bacana e a Isso. gente tem que pensar também quem está lá na inicial que tem que tratar de tudo. É. Então a gente tem que ajudar esse colega que está na inicial, porque a gente Claro. está mais especializada, é mais fácil também, né? Vamos passar pra Vamos Denise, fechar que nós essa já fase aí. falamos demais. Vai, Denise. Então, bom, a Mas é que- a alteração da redação, que não foque na lei, mas que foque no fomento à política de enfrentamento à violência, com especial atenção para a violência sexual, a necessidade de articulação com a saúde, com a criança e adolescente nas duas áreas, proteção e socioeducação, nos locais que têm promotores distintos, com a área criminal, com a violência contra a mulher e com o segundo grau. E a saúde, né? Saúde foi a primeira lida. Os instrumentos, a capacitação de multiplicadores para a rede de proteção e sistema de justiça, não o Ministério Público assumindo a capacitação da rede, mas de multiplicadores para, com integração com o Conselho Estadual E e fomento, né? o fomento. E a definição de protocolo e fluxo de atendimento, que englobe a rede, o sistema de justiça, os diversos formatos, a garantia de avaliação técnica prévia na delegacia, no Tribunal de Justiça, definindo aonde mais depois, a previsão de acompanhamento posterior do caso com a rede, a utilização da ficha de notificação do SINAM nos casos de relato espontâneo, a discussão de um centro integrado que vincule proteção e responsabilização. Posso fazer uma correção? Por favor. Eu acho que é a utilização da ficha SINAM, porque até nós, promotores, temos obrigação de preencher a ficha SINAM. Qualquer um que tiver a notícia de desagravo tem obrigação de preencher a ficha SINAM.
Obrigada. A discussão da possibilidade de implementação, junto com o Poder Executivo, do Centro Integrado para Promoção e Responsabilização, que não foque só na responsabilização, a criação de núcleos de gestão de casos de violência, que não seja a equipe que está prestando o atendimento, a equipe que faça, né, essa escuta e este monitoramento, mas que sim sinalize o monitoramento para a rede, a possibilidade de provas pela investigação policial, pela investigação do Ministério Público e pela perícia, com utilização das outras informações que forem repassadas, o elenco de algumas experiências exitosas, como de outros estados e de outras comarcas no Paraná, e a alteração da aquisitação impressa a ser negociada com o GAECO e o IML, já com sugestões de outras fichas existentes. E GAESP. Tá. Não, ela vai arrumar. Fechou. Não sei se eu perdi alguma coisa. Acho que não, foi muito mas, bem. mas isso pode ser revisto também. Porque... E complementado, né? Porque como vai ficar no hot site depois, os colegas vão ter oportunidade de complementar e ajudar a gente. Porque daí a gente faz aquele fechamento na última etapa do encontro aqui em Curitiba, é como o GNDH faz, para quem está acostumado. Todo mundo escuta e leva, meio fechadinho, mas tem um plenário, né? E o plenário consegue daí contribuir e tal. A questão redacional não afeta o valor da reunião feita aqui também. Então, tá bom. Aí tem algumas pessoas dizendo, como o próprio Eduardo e outras pessoas dizendo que gostariam muito de trocar estas experiências, colocando que eles têm um fluxo, que quer discutir o fluxo com o doutor Luciano, com a doutora Suzana. Então, acho que a ideia é, lembrando bem, nós aqui estamos levantando, né, as diretrizes e as situações e buscando, né, instrumentais e estratégias para, depois da validação de tudo isso, nós realmente vamos ter que nos debruçar enquanto instituição para tratar de cada questão dessa, né? E algumas psicólogas parabenizando e diz que conheceram o trabalho de Pato Branco e que ele é muito exitoso também. Tem o Julinho. Última fala. Sim, senhor. Que a Luciana falou, nós estamos enfrentando um problema lá em União, existe lá o projeto Confiar, até quem tiver interesse em conhecer um pouco mais também é só acessar o site, projeto Confiar, né, no Google, que vão descobrir que lá é feito numa espécie de perícia escuta. Um dos juízes criminais, apesar de ter aderido, mudou de ideia e agora ele quer partir para o depoimento direto. Qual que é o problema que nós estamos enfrentando? A opinião não é muito grande. Capacitar profissionais capacitados e habilitados para realizar essa escuta. Penso eu que deveria ser, sim, uma política pública, o Estado deveria prover a capacitação e ofertar esses profissionais, mas nós sabemos que não acontece. Então, lá, a parceria que a gente falou já antes foi com uma universidade, o curso de psicologia que construiu até esse projeto. E aonde os integrantes foram buscar capacitação. Agora, com essa mudança de entendimento de um dos juízes criminais, ele entende que ele faz o depoimento gravado e ele não precisa chamar essas pessoas. Ele chama o psicólogo da rede municipal ou do CREAS, agora requisitou do SAI, só que o SAI já está abarrotado com instituição do poder familiar, etc. E mediante o seguinte argumento, que se tem servidor público que possa fazer, por que ele vai nomear um particular e arbitrar honorários? Né? A meu ver, é o mesmo entendimento quando falta a defensoria pública, né? Você não tem ninguém, é perfeitamente possível fazer isso com um psicólogo, aliás, o tribunal até tem mantido. Mas por que eu falo tudo isso? Também consignar a possibilidade de os colegas também, quando intervirem ou quando atuarem nesses processos, tenham a sensibilidade necessária de privilegiar profissionais capacitados para esta questão. Aliás, é um dos únicos requisitos da lei. Ela não estabelece a formação, mas ela prima pela condição da capacitação.
Não precisa ser psicólogo, precisa ser capacitado. Mas então, e aí que está o X da questão. Nós temos lá e não são utilizados por um dos juízes. Recorrem? Ali é que daí que eles falou, eu tenho um limite dentro do meu quadrado, né? Seria a minha infância, juventude e educação, né? Mas é uma situação assim, que eu estou vivenciando já fruto desse projeto de alguns anos, que eu acho que poderia só ressaltar essa importância. Por quê? Porque a questão chegou a tal ponto que foi suscitado um conflito de competência no tribunal, e liminarmente o desembargador falou que a atribuição agora, para quem decidir, quem faz oitiva, quem encaminha no juiz criminal. Por exemplo, bateu lá na infância, nós não podemos nem usar o projeto, se você for seguir ao pé da letra da decisão. Então, assim... Eles tinham um centro de referência, uma porta de entrada, não. E agora tudo isso... Na realidade, lá o que foi criado foi o seguinte: quando se implementou o projeto, a porta de entrada se estabeleceu que seria o CEJUS, e ali direciona. Inclusive com produção antecipada de prova, feito pelo contraditório, etc. Mas era feito nessa modalidade de quesitos, né? E um dos juízes falou, não, eu quero ouvir. Muito embora o laudo diga, houve abuso. A criança relatou isto. E a fala é verdadeira por causa disso. Eu quero ouvir. Eu vou ouvir. Mas eu não quero capacitado. Para mim, o psicólogo do CREA serve que não tem capacitação nenhuma. É isso. Essa é a situação que eu estou vivenciando, assim, depois dentro. Eu prefiro não falar porque está gravando. Então, Denise, como que ficou essa... Nós vamos acrescentar, então, na integração com o TJ, Defensoria e Secretaria de Segurança Pública. E penso que, né, nós sistematizamos, colocamos lá, todo mundo continua contribuindo, mas lembro novamente que esse é o início da discussão. Nós vamos levar aí a próxima década, né, acompanhando as ações prioritárias, avaliando a cada 3 anos ou mais ainda. A doutora Juliana pergunta, estava em audiência até agora, me desculpe, não sei se foi comentado a respeito do provimento 287 da Corregedoria do TJ, que trata do depoimento sem dano. Eu não sei qual que é esse provimento. Doutora Juliana, esse depoimento, ele foi... né, ele é um provimento anterior à legislação, e agora o TJ já se pronunciou, junto com o Ministério Público, a Defensoria, a OAB e a Secretaria de Segurança, no ato normativo conjunto, né, 01 de 2019, de 21 de fevereiro de 2019, está lá no nosso hot site à disposição, mas a gente também se coloca, né, inteiramente disponível para tratar dessa questão junto com o CAOP. Então, acho que vamos pedir... Oi? Mirela, acho que agora... o que ela está dizendo é que tem um provimento da Corregedoria do dia 31 de janeiro de 2019. Você não sabe. Né? Então, nós vamos... Talvez ele esteja normatizando o próprio ato interinstitucional, mas ele não foi encaminhado. Porque a própria Corregedoria assina, né, o ato interinstitucional. Peça para ela compartilhar com todo mundo. Regulamentar os procedimentos afetos ao depoimento. Né? Nós estamos com ele aqui, vamos anotar, e aí a gente entra também na discussão. Não está chamando o depoimento sem dano? Pergunta para ela. A gente está com ele já. Abrimos aqui. Só dá um nome aí. Isso. Trata da estrutura física aí. Da questão de pessoal. Então, acho que é quando não tem a fala. Eu acho que na verdade, isso o que tribunal trata. está todo se articulando na condição de adequar os fóruns para ter as salas de depoimento especial e capacitar as equipes técnicas.
Então, provavelmente esse provimento vem nesse sentido, que é uma demanda que a gente tem articulado com eles de algum tempo. A última notícia que a gente tem é que, efetivamente implementadas, a gente tinha 24 salas só no estado. E eles estão tentando ainda, né, com a promessa de cada comarca tem a sua sala de depoimento especial, articular nesse sentido. Ok. Então, muito obrigado. O Procurador-Geral vai encerrar essa etapa aqui, por favor. Encerra em pé, pode dizer, né? Não, acho que não tem muito. Não, só para dizer que realmente é um ato que regulamenta onde não tem as salas, como o juiz deve proceder. Né? Então, a gente vai inserir. Isso, muito obrigada, doutora Juliana. Suporte disso. Não, Obrigada.